Boa noite. Estamos começando o nosso papo de quinta com um convidado muito especial, o nosso amigo, Padre George de Brito, que vai estar conosco durante esse programa para relatar as experiências em decorrência de sua missão tão importante, que é ser padre numa sociedade tão complexa e dinâmica, e para também tratarmos de um fato que nos entristeceu essa semana, que foi a morte do Santo Padre, o Papa Francisco. Seja bem-vindo. Vamos discutir o que é essencial para essa espiritualidade e essa fé de um povo que necessita de uma orientação e de um caminho para que, de fato, o percurso seja coerente, com ética e com muita fé. O Padre George é de Crato, no Cariri cearense. É também padre católico romano desde 4 de agosto de 2012, na Diocese de Crato. Licenciado em Filosofia pela Faculdade Católica da Paraíba, Cajazeiras. Bacharel em Teologia pelo ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pós-graduado em Filosofia Contemporânea, Existencial, Hermenêutica, pela PUC, em Minas Gerais. Ensino de Filosofia, Faculdade Cleritiana. Docência na Educação Superior Uninter. É mestre em Teologia Dogmática, pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E atualmente gradua-se em Psicologia no 10º semestre pela Unifap, Centro Universitário Paraíso, Juazeiro do Norte, Ceará. Foi professor do Centro Universitário Católico de Quixadá, Unicatólica, em Quixadá, Ceará, onde ministrou aulas nos cursos de bacharelado em Filosofia, Filosofia da Ciência, Filosofia Moderna e Teoria do Conhecimento, e no bacharelado de Teologia, Introdução à Teologia, Eclesiologia, Missiologia e Sacramentos. Por mais de 10 anos, licenciou no Instituto de Filosofia e Teologia do Seminário Maior São José, curso livre nas disciplinas de História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna, Filosofia Política e Antropologia Teológica em Crato, Ceará. Padre George, seja bem-vindo e nos diga o que lhe tocou, o que despertou essa vontade de ser um missionário e de estar exercendo com tanta maestria e tanta competência essa sua missão. Boa noite, Jefferson, professor Jefferson, boa noite a todos que nos assistem. Como essa missão começou, eu creio que tenha sido de modo misterioso. A gente não tem assim como que um acontecimento pontual para dizer foi por causa disso. Nós temos assim acontecimentos que vão se dando na nossa vida, que só depois de muito tempo é que a gente vai entendendo que tudo estava como que sendo colocado para aquela finalidade. Então, não posso dizer que como alguém ou como os chamados na Bíblia, que veio um anjo, ou que escutou uma voz, Sei. ou que viu uma aparição. Exato. Não posso dizer nada disso, mas eu posso dizer que os acontecimentos humanos, mediados pela graça de Deus, né? Na verdade, esses acontecimentos humanos, eles são efeitos e consequências da graça de Deus que me fizeram ir para o sacerdócio, né? Quando criança, eu sempre ia à missa com minha mãe, muito mesmo de forma mais intensa no mês de maio. Por isso eu sou muito devoto de Nossa Senhora, que foi uma coisa que eu recebi de minha mãe. Então, quando eu era criança, a gente morava ali no São Miguel e a gente vinha aqui para a paróquia São Vicente, Sim. que hoje é o Santuário Vários. Eucarístico. Não é? E nessa época, o padre era o padre Clairton. Eu tinha por volta de 5, 6 anos, as lembranças não são assim muito vivas, Fortes. né? Isso. Mas o sentimento e a emoção daqueles momentos, sim.
E eu achava muito interessante toda a atitude gestual e de fala, porque que me chama muita atenção em qualquer pessoa é o modo como fala, como se expressa. E o Padre Claito, ele tem uma expressividade muito forte, é uma voz muito firme. eh, Isso ali me chamava muita atenção e também as orientações de minha mãe, que dizia, olha, era o momento de se ajoelhar, é Jesus. Eu não entendia muito bem, né? Vou dizer que eu já, naquela época, já tenho um entendimento. Ah, aqui é Jesus, é a Eucaristia. Não, não é assim, porque tudo na nossa vida ele é processual, né? Então eu fui entendendo por isso que eu digo, foram acontecimentos, foram coisas que foram se dando. Então eu comecei a me envolver, a gostar daquilo ali, de ir à missa mesmo, e ia sempre à missa. E para mim era muito bom, mais do que uma aventura de ir na garupa da bicicleta de minha mãe para a missa. Era também um lugar em que eu me sentia bem, que eu me sentava mesmo, Se é, concentrava. para assistir. Se concentrar é muito forte para uma criança, né? Mas eu me sentava. E não era por esforço Uma, materno, re- né? Talvez uma ameaça de uma chegar em casa, repressão ali, né? uma repressão. Era mesmo porque eu gostava, não é? Que eu me sentia bem. E tanto que muitas vezes, até hoje, quando na missa, às vezes me inquieta algumas pessoas que não ficam bem atentas à celebração, né? Porque eu sempre acho que a gente tem que estar muito atento ao que vai acontecendo. Claro que sempre acontece uma distração ou outra. Depois, eu comecei a ter uma afeição aos santos, né? E aí eu comprava aquele santinho pequeno, ainda hoje eu tenho, depois que eu me tornei padre, eu fui comprando e a cada mês eu vou comprando um santinho pequeno assim, como que para fazer uma pequena coleção. Sei. Então eu tenho vários santinhos pequenos que eu guardo, porque foi uma coisa de criança. Então, é, minha mãe às vezes me dava um dinheiro para ir para a escola e comprar merenda, então eu guardava, tinha aquele santinho assim na feira do Crato, não sei se você lembra. Sim, Tinha uns lembro. santinhos assim pequenos, e aí eu ia comprar aqueles santinhos, né? Depois fui mais engajado na igreja, quando fui me preparar para a primeira Eucaristia. E daí fiquei mesmo dentro da igreja, sendo coroinha, depois coordenador do grupo de coroinhas. Tanto que é um grupo que eu prezo muito. Nas igrejas onde eu passo, eu sempre procuro formar bem o grupo de coroinhas, sempre conto com o apoio de um casal que me Sim, ajuda para esse momento, porque eu não tenho muito tempo por conta de tantas atividades na paróquia, o padre não pode ficar afixado só isso. em um grupo, não é? Por conta dos outros, não se negligencia os outros. Então, toda paróquia que eu passo, eu sempre procuro fortalecer, dinamizar, incentivar o grupo de coroinhas. Primeiro, porque foi uma experiência para mim imensamente positiva, quando eu era coroinha do Monsenhor José Onou de Brito Filho, na paróquia de São Miguel, depois do padre Manuel Marcondes Torquato, que deixou o sacerdócio, e então eu procurei sempre incentivar o grupo, fazendo com que ele crescesse. Tanto lá para o que eu estou, nós temos lá 35 eh, coroinhas, mais um número maior, acho que uns 18 mais ou menos, ou 19 de meninos, e o restante de meninas, não é? Depois fui catequista, e aí quando eu me identifiquei mais ainda com o ensino. Também minha família, minha mãe, sobretudo, é educadora, é professora, todas as irmãs dela também. E me identifiquei com o ensino e gostei bastante de ser catequista, era muito bom. Não tanto de primeira Eucaristia, não é? Mas dos jovens, ou seja, na Crisma, para a preparação do Da sacramento crise. da Crisma. Então, no meu itinerário de paróquia, como vocacionado, foi por aí. Isso foi se dando e eu fui gostando. Eu sempre me identificava com a realidade sacerdotal, não é? Tanto quando foi o Monsenhor José Onou, quando também o padre Marcondes, mesmo que tenha sido o Monsenhor que me enviou para o seminário, fazendo minha carta e tudo, a quem eu sou muito e imensamente grato, quem me incentivou muito mesmo
até para eu deixar a faculdade, que eu não concluí de pedagogia na URCA, foi o padre Marcondes, né? E então eu entrei no seminário com 20 anos de idade. Estava ali, estava na metade, eu acho, da pedagogia. Eu entrei na faculdade com 17 anos Por por aí, aí, é bem né? próximo, é. Então estava bem pertinho de terminar. Mas não terminei, né? Eu lembro que eu fui conversar com o padre Rocildo e eu dizia, padre Rocildo, eu quero muito ser padre. Aí contei toda a minha história, que já relatei aqui um pouco a vocês, só que com um pouco mais de detalhe para ele. E então ele disse, vá e a gente lhe dá todo o apoio, todo o suporte, e caso não dê certo, a gente dá um jeito de você retornar para a URCA. Bem, para a URCA nunca retornei e ainda hoje estou exercendo o sacerdócio, né? Então, no seminário, fui para o seminário com 20 anos de idade e eu costumo dizer que a metade da minha vida já é da igreja. Então, eu tenho 42 anos. Então, 22 já Já foram foi 8 de de seminário, missão. 13 de sacerdócio. Então, está aí mais tempo dado à igreja do que tempo dado à minha vontade. Esse é um pouco da minha história. Mas a gente percebe que o senhor é muito bem vocacionado. E o Sim, interessante é que também com esse lado de professor, né? Que até antes de ir para o seminário, a escolha por ter sido pedagogia é já tinha esse caminho para a área da educação. isso. Já tinha esse caminho para a área da educação. A minha família, sobretudo minha mãe, não queria muito não que eu fosse, né, para a área da pedagogia, da educação, mas eu me identifico bastante e foi também na pedagogia que eu tive acesso e conhecimento aos teóricos da Sim. psicologia, Luria, Piaget, né, Pavlov, Freud e por aí foi que eu fui me encantando e também tivemos um curso, tem lá umas introduções e psicologia da aprendizagem e outras coisas mais, que aí eu Despertou. fui despertando. Na época não tinha psicologia, veio ter psicologia, acho que depois que eu fui ordenado padre, muito tempo depois. Então só quando eu vi para o Crato foi que eu comecei a fazer psicologia. Mas veja, tudo já estava ali plantado, não é? Se eu não concluí a pedagogia, mas de alguma forma Nosso Senhor, com seu espírito, com a sua grandeza de sabedoria, de entendimento, disse: vamos deixar aqui plantadinho essa semente para no tempo certo ela germinar. Não é? E aí germinou quando eu vi para o Crato. Eu lembro até que quando Dom Magno chegou, eh, eu perguntei para ele, bem, eu comecei sem pedir a Dom Gilberto, que era o bispo da época, eu disse, eu vou fazer a experiência. Se eu gostar do curso, eu falo com o bispo. Se não, eu tranco e pronto, E fica não por isso, né? necessita Não nem tem de necessidade. falar, né? Aí quando o Dom Marcos chegou na primeira visita, a primeira paróquia que ele visitou foi a nossa, do Coração de Jesus, aí eu perguntei para ele, disse, não, de forma nenhuma, não é para trancar, continue, eu faço muito gosto. E tem sido, e é um grande incentivador para a conclusão do curso de psicologia, né? Então tudo foi assim, eu acredito muito no processo. Eu acho que como padre, como professor, como psicólogo e todos os profissionais devem sempre acreditar no processo, né? Exato. Tudo no tempo de Deus, né? Exatamente. Deus é quem providencia. Padre George, no dia 21 agora de abril, nós tivemos essa notícia triste do falecimento do padre Francisco. E, na verdade, quando se Do fala Santo Padre. Santo Padre, exato, do Santo Padre, se discute algo de diferencial que foi colocado na Igreja Católica. Inclusive, a pergunta que eu faço ao senhor em relação ao Santo Padre é qual a importância histórica do Santo Padre Francisco ter sido nomeado como o primeiro Papa jesuíta e latino-americano. Só essa só essa eleição do Papa Francisco para essa função tão importante, grande e de toda forma também pesada, já foi um ato profético e um dizer do colégio cardinalício que compreendeu os sinais dos tempos para fazê-lo assumir tal função, né? A gente sabe que eles se reúnem e aqui naquela reunião eles vão
olhando, vão discutindo, vão pedindo sabedoria, entendimento, a luz do Espírito Santo, para saber, diante da realidade eclesial da igreja, qual o perfil daqueles cardeais se encaixa para dar uma resposta, ou pelo menos encaminhar a uma resposta, toda essa superestrutura que é a igreja, uma instituição a mais antiga do mundo. Não é? Então, já foi aí um ato profético ele ter sido um papa da América Latina, um país aqui vizinho ao nosso, Isso, do antigo chamado submundo, não é? isso, muito E bem. jesuíta. Os jesuítas não são muito afoitos a essas funções altas assim. Eles muitas vezes só eu estudei com eles e para eles assumirem uma função é quase como que ou assume porque o ou assume, ou então não está sendo fiel ao quarto voto que eles fazem, que é de obediência ao Papa. Não é? Então, Francisco foi esse grande divisor de águas na igreja, porque ele foi capaz de criar diálogos. Não diálogo, mas diálogos, porque Isso. foram muitas frentes de diálogo que ele abriu com as outras igrejas, com segmentos da sociedade, com estados, com políticos, enfim, com movimentos, com grupos, mas mantendo-se sempre na sua posição de um líder. É claro que em algum momento ou instante ele tenha sofrido devido a ter que puxar essa reflexão um pouco mais para cima, e às vezes isso causa incômodo em alguma pessoa por achar que ele esteja sendo infiel à missão que lhe foi confiada. Né? Então, por isso que se tem toda essa discussão, dessa inovação, a partir do momento que ele assume, ele dá esse olhar diferenciado da Igreja Católica. Isso. O nome Francisco, por não ter tido nenhum papa com esse nome, E- já vem assim. Francisco de Assis, ele chamava todas as coisas, né, todas as coisas como o dom de Deus, de irmão. Então era a irmã formiga, era o irmão, a irmã terra, o irmão Isso. sol, a irmã lua. Ele via tudo como Uma assim irmandade ali uma muito próxima. irmandade, tudo muito próximo, tudo como que dom de Deus, né? Que de fato é. Né? Como se ele quisesse resgatar uma vivência no Jardim do Éden, onde não se perdeu, onde ele não se perdeu, onde se tinha, na verdade, né? Toda aquela candura, todo aquele respeito pela criação como um todo. Então, só aí a gente já vê que ele também faz uma enorme inovação. Francisco. Aí lembramos quem? Francisco de Assis. Sim. E vejamos que esse nome Francisco foi uma sugestão de um cardeal brasileiro, né? Cláudio Rumes, que foi também bispo metropolitano aqui de Fortaleza. Não é? Quem escolhe Francisco? Exatamente porque o mundo hoje passa por questões gritantemente ecológicas, ambientais, e que a fé deve passar por aí exatamente porque a criação, cremos nós, é dom de Deus, né? É algo que foi feito pelo próprio Deus. É claro que o papel da igreja está muito bem dito no Código de Direito Canônico, é a salvação da alma. Mas como nós vamos salvar essas almas sem dar dignidade ao Sim. corpo? Né? Como nós vamos salvar essa alma sem fazer com que elas percebam que onde elas estão, tudo isso é fruto da bondade de Deus? Né? Então, Francisco ele tinha esse olhar, né? Um olhar de vanguarda, que em algum momento ou outro pode ter sido não tão bem compreendido dentro como também fora da igreja. Inclusive com uma postura bem diferente, que quebrava os protocolos, se aproximava muito do povo, acolhia todo mundo ali sem aquele protocolo. Mas, Padre George, como o Santo Padre, o Papa Francisco, mudou a postura da Igreja Católica em relação às questões sociais como pobreza, migração e ambiente?
Ele tinha um olhar muito preocupado com o imigrante, com relação à xenofobia, aqueles que eram destratados nos países que chegavam. Era algo que ele repassava essa preocupação constante. Isso. Inclusive, ele recebia, né, refugiados, deu abrigo a alguns refugiados na Cidade do Vaticano, que é um país. O próprio Papa, mesmo sendo o Papa, ele era também um imigrante, porque ele é argentino, Isso. estando num outro estado, mesmo que seja ele o chefe daquele estado, ele não deixa também de ser um imigrante. Pelo menos se a gente levar em consideração a naturalidade, o nascimento, não é isso? Mas ele, por exemplo, algo muito revolucionário que ele fez, porém muito simples. Ele mandou construir banheiros para as pessoas em situação de rua, a fim de que elas pudessem tomar um banho, né? Se pentear, se olhar. Ou seja, veja, o, o resgate da autoestima da pessoa, Isso. né? Da dignidade da pessoa, nós podemos dizer assim. Né? Então ele teve essa atitude com coisas tão simples. Isso que você acabou de falar, essa proximidade, esse estar próximo, não é? Esse estar junto. Eu vejo que tudo foi muito bem como um farol que ilumina distantemente com a sua luz, naquela eleição, na apresentação do Papa Francisco. Quando ele sai na sacada do palácio, 2013. exatamente, e aí ele se ajoelha, ele pede para que o povo rezem por mim. Eu peço que vocês rezem por mim. Como é que um Papa pede para o povo rezar por ele? Não é? Porque se acreditava que o Papa era quem rezava Pelo pelo povo. povo. Não é? Então ele, nessa atitude, rezem por mim. Não é? E realmente faz um gesto de acolhida da oração daquele povo. Então isso já fez com que criasse toda uma revolução, um sinal revolucionário de que ele estava por fazer. Foi um homem que pregou a paz, não é? Em todas as suas alocuções acerca da guerra na Ucrânia, ele chegou a receber o presidente da Ucrânia, mostrou toda a sua solidariedade. O Vaticano, naquilo que foi possível, também fez doações para ajudar, não de armas, seja dito, né, mas de outras coisas que são importantes, Que ambulâncias, são por exemplo, que são necessárias, isso. necessárias para a dignidade humana, resgatar essa dignidade humana, e também fazendo alertas, dizendo, quando ele diz muito bem, olha, não, quando vocês bombardeiam uma cidade, não são só prédios que são destruídos, não são monumentos que são dilacerados, são pessoas que são mortas, são pessoas que são violentadas, Isso. são pessoas que são destruídas no seu corpo, no seu habitat, na sua família, em tudo, não é? Então, é um homem extraordinário, não é? Padre George, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele influenciou a visão da fé e da espiritualidade no mundo contemporâneo do qual fazemos parte. De que forma ele influenciou? Uma dúvida que eu tenho como leigo. Como essa essência estabelecida pelo Santo Padre, ela alcança a paróquia lá naquele país distante? Primeiro, com o discurso do próprio Papa, que é um discurso paroquial. O que quer dizer isso? Não é um rebaixamento, mas o Papa ele sempre buscava falar de uma forma que fosse e criasse proximidade. Né? Então, quando eu digo que o discurso dele era um discurso paroquial, ele falava como um pároco que tem que mandar e dizer o seu recado, não fazendo elucubrações, embora seja importante, mas em outro espaço, não fazendo elucubrações, reflexões profundas de teologia. Ele sabia transmitir com exemplos claros, seja da sua experiência, seja do da experiência histórica da igreja, daquilo que ele estava dizendo. A grande revolução do Papa Francisco é dizer: Deus é misericórdia. Nós é que cansamos de pedir perdão a Deus, mas Deus nunca se cansa de nos perdoar.
Mostrar esse rosto misericordioso de Deus para um mundo em que praticamente a religião, o sagrado, a culpa, não é? Foram dilacerados, destruídos, onde as pessoas se afastam por medo, não compreendem o que significa de fato Deus, e ele mostrar esse rosto de Deus que não é novo, é algo próprio do evangelho, da tradição da igreja, mas que ele resgata, que ele atualiza para os nossos tempos, para os nossos dias, e faz com que isso chegue aos corações. Então, Padre George, esse discurso paroquial era aquela forma mais direta que ele tinha de que sua mensagem fosse recebida de uma forma bem transparente e de fácil compreensão. Exatamente. Tanto que você pode olhar em muitas das alocuções, das reflexões que ele fazia na Praça São Pedro, ou também lá na janela do seu apartamento, quando ele rezava o Ângelus por volta de meio-dia, ele sempre cortava aquela reflexão e dava um exemplo, né, da experiência dele, de uma escuta que ele fez. Ele sempre trazia um exemplo. E isso faz com que aquilo que nós estamos dizendo, refletindo, chegue ao coração dos outros irmãos e irmãs na fé como algo que soa mais ou menos assim: olha, isso que eu estou dizendo é possível, porque outros já fizeram. Então, para você não é difícil. Basta você decidir e procurar executar. Era essa a mensagem que ele passava. E o exemplo ali, bem forte para que fosse compreendido de forma ali Exatamente. Porque plena. quando você procura dar uma exemplificação de um dado que você está refletindo, mesmo que em algum momento isso não seja possível, se torna mais claro. Sim, Como professor, você sabe disso. sim. Né? Então, eles perguntam um exemplo. Isso. Você Né? pega um determinado conteúdo, um conhecimento que só a ciência ela não vai ter essa, não vai facilitar essa compreensão. Aí quando você pega o conhecimento e traz para a prática, aí tem uma possibilidade bem maior de um entendimento maior de que os alunos Não é somente do aluno entender, isso, mas também do aluno querer, isso, não é? Um dia, quem sabe, estar ali, isso, aplicar, aplicar aquilo ali, né? exato. Então, era o que o Papa Francisco fazia, né? Ele procurava, então, trazer essa exemplificação para o cotidiano da vida, dizendo, olha, tá vendo como isso aqui é possível acontecer? Então, não é? Podemos fazer, é possível fazer. Exato. Padre George, quais são os desafios de um padre na atualidade, numa sociedade tão dinâmica, complexa, com os meios de comunicação, com esse contato tão rápido que é enfrentado no dia a dia de um padre? Assim, eu não particularmente, existem muitos desafios, não é? Mas algumas coisas aí que você falou, eu não vejo como propriamente um desafio no sentido de impedimento, Sim, mas eu vejo como um desafio no sentido de instigação, né? O instigamento isso. para, né? Não sei se é porque é um traço da minha personalidade, quando desafiado, procurar responder, não é? Então, o grande desafio hoje é fazer com que a fé esteja acessível às pessoas, chegue às pessoas. É trazer as pessoas de volta à igreja. Na verdade, termos que sair das nossas sacristias, daquilo que a gente convencionou como nosso rebanho, e procurar fazer com que atinja o maior número de pessoas. Quer dizer, a missão, não é? A missão da igreja é, de fato, evangelizar. E hoje o grande desafio é evangelizar nos novos aerópagos, não é? Isso. Que não são mais as praças públicas, não são mais o cristianismo que nasceu de um espectro e num ambiente bem ruralizado, bem rural, hoje tem que se dar em um ambiente bem urbano.
Antes era o sino da igreja de Vaza Alegre que determinava o acontecer do dia a dia. Isso. Hoje, a igreja de Vaza Alegre, como todas as igrejas, a minha, que por hora eu administro, e tantas outras, tem que procurar um meio de se infiltrar na realidade das pessoas para fazer com que chegue até elas a mensagem. Ou seja, antes o sino determinava o horário de ir para a igreja. Isso. Não é? Dizia agora que você tem que ir. Então tocava o sino 1 hora, não é? Que eu aprendi assim de minha volta. Tocava o sino 1 hora antes da missa, é hora de tomar banho, se arrumar. Meia hora depois é hora de partir para a igreja. Né? Já estava tudo cronometrado. Exatamente. E na hora que a última vez, a terceira vez, é hora de começar a missa. Hoje, por mais que a gente faça assim, é mais como que não está mais nesse filão aí de determinar as Isso. pessoas, né? Mas de tentar dizer, olha, existimos, estamos aqui, né? E então o desafio hoje é esse, que também se faz na internet, não é? Eu acho muito bonito e, de vez por outra, também utilizo os meios sociais para também fazer a evangelização. Acredito nesses meios sociais como instrumentos de evangelização. Então, hoje, por exemplo, a CNBB fez um encontro aí, algum tempo atrás, chamado, não muito tempo, chamado Os Missionários Digitais. Né? Então, hoje é uma nova categoria. Sim. Não é? Então, você vê o Frei Gilson. Conseguiu coisa que ninguém conseguiu, né? Você vê a Marília Mendonça, quando era viva, conseguiu 500 mil, 1 milhão. Isso. Mas o Frei Gilson conseguir a 4 horas da manhã, Isso, de madrugada. 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 aparelhos ligados, Isso. não é para todo mundo. Então, veja, se torna como que aquilo que era desafio, entrar. Esses outros irmãos, eles nos facilitam, nos dizendo que é possível, que temos condição de fazer e que o povo recebe. Isso. São né? mecanismos de alcance. Exatamente, de alcance. Eu acredito que o instrumento por si só, esse instrumento aqui, ele é leigo, no sentido de que ele não tem assim como que uma coisa determinada. Embora que ele seja para beber água, mas ele é neutro. É isso que eu quero dizer. Não é? Ele não tem uma finalidade. Uma finalidade, né? Mesmo que Isso. seja aqui para a gente beber essa água bem gostosa. Ainda tem? Né? Tem, né? Mas ele também pode se tornar um outro instrumento. Sim. Né? Ele pode se tornar eu posso jogar em você, Isso. né? Eu posso usar para me cortar Isso. ou para atingir alguém. Então, do mesmo jeito, eu penso que seja a internet. É um ambiente neutro que a gente pode utilizar. Claro, precisamos entender bem o que significa esse neutro. Né? Porque não podemos também esquecer outras realidades que certamente não cabem nessa reflexão, como os haters e outras pessoas que usam as redes para disseminar o ódio. Mas sim, pode ser disseminado o ódio, porque nós não podemos disseminar o amor, não podemos disseminar positividades, usar os meios de comunicação. Usar os meios de comunicação, né? Padre Jorge, na geografia, a gente faz vou trazer agora para minha área. A gente traz, Júnior, e quem está nos assistindo, uma diferenciação entre objeto e coisa. Isso. Que é mais ou menos o que o senhor repassou aí com aqui o recipiente da água. Que objeto é tudo que traz um significado. Isso. Que tem uma finalidade. E a coisa é que ainda não atendeu àquela necessidade do indivíduo. Então ele está ali, mas se ele não tem uma finalidade, ele é entendido como uma coisa. Quando ele passa a ter uma finalidade, ele é compreendido como um objeto. Olha aí, me ajudou a deixar claro meu pensamento, né? Obrigado. Não, eu que agradeço. Qual o impacto da mensagem do Santo Padre Papa Francisco em relação à unidade da Igreja Católica e às relações com outras religiões? Então, já começado lá com João Paulo II, depois continuado com Bento XVI, Francisco incentivou mais ainda o diálogo interreligioso. Não somente o diálogo ecumênico. A gente precisa fazer uma pequena diferença aqui. O diálogo ecumênico acontece com igrejas cristãs.
Ou seja, é, digamos, você é batista, você tem algumas diferenças, mas você é cristão. Nós temos um elo aí, pelo Sim. menos Jesus Cristo. Ah, mas não aceito os santos, não é muito devoto de Nossa Senhora. Bem, mas nós temos aí um elo que ainda está ali nos ligando. O diálogo interreligioso é diferente. Nós não temos propriamente um elo, não é? Até mesmo porque, por exemplo, você vai para o budismo não é considerado por alguns sociólogos, antropólogos, estudiosos da religião como uma religião. É mais como uma filosofia, Uma uma orientação, assim. orientação. Porque para o budismo, por exemplo, não tem uma deidade, não existe um Deus, né? Existe um estado ou um estágio que você alcança, Isso. não é? Pelo pouco que eu sei, né? Se eu disser ofendi alguém, me perdoe, De não forma é? alguma. Né? Então, o Papa, ao sair sair no sentido de não ficar só ali naquele espaço ecumênico, mas buscar um diálogo com essas outras religiões, ele começa a fazer com que a Igreja Católica se mostre mais próxima, né? É, colocando-a numa posição de dialogar e não de criar anátemas Obstáculos. de condenação, Isso. de obstáculos, né? Mas dizer assim, nós estamos aqui e queremos conversar com vocês, não é? Nós temos também uma mensagem, mas nós podemos, dentro da nossa calar a nossa mensagem no sentido de tentar acolhê-los, tentar ver o que vocês têm a nos dizer e até resgatar, digamos assim, um conceito que tem no cristianismo, as sementes do verbo, no sentido de que as religiões, de uma forma ou de outra, elas participam da catolicidade. Quer dizer o quê? Elas trazem elementos em si que reverberam na doutrina cristã, ou a doutrina cristã, melhor dizendo, reverbera nessas religiões. Então, o Papa faz isso. Olha, nós estamos aqui com vocês. Ele faz isso também com o pessoal LGBTQIA+, Sim. e as outras letrinhas que eu não sei. Faz também com as mulheres, né? Ele colocou agora uma mulher, uma freira, que está no dicastério, que é como se fosse assim um ministério, né? Em termos de Estado. Ela está lá, abaixo do cardeal, que é responsável, ela está lá, ou seja, um cargo Que é, até então não que tinha sido até então ocupado. não tinha sido ocupado por nenhuma mulher. E outras funções que ele foi distribuindo na Cúria Romana. Funções que saíam do servir um café, do Sim. estar à disposição para fazer alguma coisa para a catequese, mas para estar à disposição mesmo ali, Atuando. atuando, né, próximo. E uma coisa bem revolucionária do Papa Francisco, né, foi exatamente a instituição, o chamado para o sínodo, né, o sínodo, para a sinodalidade, em que ele procurou escutar as pessoas. Né? Ou seja, nós queremos ouvir de vocês o que vocês esperam da igreja, né? O que vocês indicam à igreja. Então, foram ações que fizeram a diferença com relação à tradição que se tinha, né? São ações inovadoras. Isso. Padre George, o que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez para aproximar a igreja dos mais necessitados e marginalizados? Francisco instituiu o dia, né, o Dia Universal do Pobre, né, que não é somente para lembrar daqueles que são excluídos, mas para a igreja celebrar as ações que são feitas em favor destas pessoas em situações de risco, de marginalidade. Francisco também fez doações. Francisco incentivou a igreja a ser mais caritativa, né? Embora a igreja seja muita. Não Sim. é? Por exemplo, quando eu fazia o mestrado em Belo Horizonte, a casa de referência para o tratamento dos aidéticos e muitos que eram pegos nas ruas, era uma casa pertencente
é, na verdade, uma casa pertencente à Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Então, Francisco incentivou os bispos, como os primeiros responsáveis das dioceses, a articular, inclusive por um mecanismo que a gente tem internacional, como Igreja Católica, chamado Caritas, Sim. a fazer com que ela se movimentasse, dispusesse mais os seus meios, né, saísse um pouco da burocracia para facilitar, não é, a a dignidade das pessoas. Por exemplo, minha primeira paróquia foi em Salitre. E eu peguei mesmo o início, logo quando o Papa Francisco foi eleito para o pontificado. E lá em Salitre, por meio da Caritas, com essa dinâmica nova que o Papa Francisco deu, nós conseguimos 1.250 cisternas para aquela população. Não é? Ou seja, com o diálogo da Caritas, não é? Com as pessoas, a orientação, o ir buscar, o dialogar, o frequentar mesmo os gabinetes dos deputados, do governador, nós conseguimos trazer para a cidade de Salitre, que até a época em que eu saí de lá, em 2015, todas as casas dos sítios, todas elas tinham cisternas. E ainda mais quando nós saímos, conseguimos, ainda por meio da Caritas, conseguimos ainda 100 cisternas de enxurradas. Para quê? Para incentivar o pequeno agricultor. Né? Você, como geógrafo, sabe que hoje a gente não entende mais em querer mudar o meio ambiente, mas se adaptar a ele. Né? Então, antigamente, vamos mudar aqui o meio ambiente, vamos criar um açude, vamos destruir, que acabava tendo um impacto muito maior. Hoje não. Entendeu-se que a seca, o sertão, é um bioma, a caatinga é um bioma, é um organismo vivo. Isso. Né? Então, não é para a gente destruir esse ambiente, é para a gente se adaptar a ele, porque, inclusive, a natureza nos dá a lição de adaptação para aquele clima. Não é? Então, as cisternas foram buscadas nesse sentido. Inclusive, as reflexões do Papa Francisco no que diz respeito ao meio ambiente se faz nesse sentido. Nós moramos, e essa é a nossa casa, a casa comum. Né? Nós temos que cuidar dessa casa. Já lembrando aquilo que está lá no livro do Gênesis, né? Deus criou tudo, viu que tudo era muito bom, como a campanha da fraternidade desse ano nos lembra, mostrando que esse é o dom de Deus, que um dom de Deus que nós devemos cuidar dele, não é? Porque se esse grande organismo vivo, que é o planeta Terra, e hoje é mais do que provado que é um organismo vivo, que nós participamos dessa organicidade, se ele morre, morremos também nós. Exato. E é interessante quando o senhor fala aí da Caritas Diocesana, eu ia justamente relatar uma experiência que eu vivi aqui no sítio Guritiba, que tem uma comunidade do Lírio, que são pequenos agricultores que têm os quintais orgânicos, que a sede da associação foi construída pela Caritas Diocesana e que sempre teve um apoio muito forte e que eles cultivam e vendem seus produtos e tem uma feira no terceiro sábado do mês e eles criaram uma moeda que é o lírio de circulação na comunidade. Aí eu já ia mencionar esse exemplo quando o senhor mencionou lá de Salitre a importância das cisternas para aquela comunidade. Isso. E também, como um bom professor de geografia, que eu estou percebendo, senhor, que você não combate a seca, você convive com ela, com a seca. Existem duas categorias de estudo da geografia, que é o determinismo ambiental, que era defendido pelo um alemão, Friedrich Ratzel, que o entendimento era que o homem era submisso à natureza. E o possibilismo, de Paul Vidal de Lablache, que diz que não, que com a sua racionalidade, a sua inteligência, o homem pode reverter essa situação de acordo com as necessidades e com aquele caminho que a comunidade precisa seguir para reverter essa situação. Isso. Aí o senhor deu uma aula de geografia sem saber. Pura. Aí. Então, o Santo Padre, o Papa Francisco,
ele usou das redes sociais e buscou uma comunicação mais próxima, inclusive ligava para as pessoas, que também foi um fato que chamou a atenção, inclusive com uma ligação para o padre Júlio Lancelot. Lancelotti em São Paulo, que isso Isso. também ele soube utilizar das redes para se fazer presente nas comunidades mais distantes, que é Isso. algo muito importante, né, padre Eu acho Jorge? que internamente o Papa Francisco conseguiu tirar muitas das burocracias que a igreja também tinha. E isso acaba também sendo uma burocracia que gera distanciamento. Sim, Então, toda burocracia gera distanciamento, né? E menosprezo e tantas outras isso. coisas e sentimentos que geram em nós. Quando o Papa tem essa atitude de ligar para o Júlio ou para outros bispos, por exemplo, ele ligou para o bispo do Rio Grande do Sul quando aconteceu As aquelas enchentes. enchentes, né? Isso. Então, quando ele liga, é um sinal dele, não é mídia dele, Sim, é algo dele. Tanto que se você pegar na internet, você pode colocar assim, Cardeal Jorge Mário Bergoglio andando de metrô. Ele ia para a Cúria Romana de metrô. isso. É claro que ele ainda tentou fazer alguma coisa nesse sentido, não de andar de metrô em Roma, mas ele tentou, só que ele viu que a Que era dif... magnitude é mais complicada, Isso, porque é o Papa, né? isso. Há uma dificuldade É maior, uma né? dificuldade. Então, se você diz, o Papa está aqui no colégio, tu, católico ou não, todo mundo vai olhar, porque Claro. é uma figura pública e todo Isso. mundo quer ver, não é? Por curiosidade, por Tudo. qualquer coisa. Isso. Então, é dele criar essa proximidade, é dele querer estar avizinhado às pessoas, não é? Então, não é porque ele criou uma moda, faz parte é um traço da sua personalidade, que acaba por dizer para nós também que na nossa paróquia, nas nossas comunidades, não é porque a gente assume um lugar de liderança, porque a gente é um pároco de uma determinada comunidade, e isso de certa forma lhe traz algum status Sim, social, claro. religioso, enfim, que a gente deve criar distância das pessoas. E o Papa Francisco, ele era muito icônico, né? E criava algumas coisas assim, algumas peças, né, bem inusitadas, quando ele chama algumas pessoas ali do seu convívio, que estão diretamente ligadas ao poder dentro da igreja, e diz, olha, quer ver as pessoas que são insubstituíveis? Então vamos ao cemitério. Entende? É, Para dizer exato. para nós, se eu sair dessa função, quem vai assumir? Né? Se você deixar de ser professor daqui a um tempo, quando se aposentar, quem vai assumir? Não, não podemos pensar assim. Não. Você não pode ver seus alunos como concorrentes, você não pode ver os seus companheiros de trabalho como alguém que está disputando a sua Não. posição, não é? Ou se achar insubstituível naquilo que você faz. Não é? Você presta um serviço por um determinado tempo e, infelizmente ou felizmente, a gente não é que temos um prazo de validade. A gente chega um momento que a gente não consegue mais Sim, oferecer, porque vai nos faltando a vitalidade, porque vai nos faltando outras coisas, e é preciso também deixar que os jovens, aqueles que vêm, sigam o seu caminho. A nossa sabedoria de vida, aquilo que a gente aprendeu, não se perde, serve também para orientar. sim. Ou seja, o Papa Francisco também nos ajudava a nos realocar nos espaços, não é? Nos nossos espaços e na criação e na compreensão de que sair de um espaço, dar espaço ao outro, não significa dizer que nós seremos relegados à marginalidade, não tenhamos o reconhecimento do que fizemos, mas ao contrário, criaremos um novo locus para nós, permitindo que o outro venha para fazer ou dar continuidade àquele trabalho. Então, Francisco ele tinha essas coisas e fez muita surpresas nesse sentido, ao chegar num hospital, né, a chegar De imediato ali, sem exatamente, dizer. exatamente, a ligar É, para uma pessoa. Fica imaginando, ele ligou uma vez para uma família que
alguma carta chegou a ele, né? E o sonho dessa família era falar com o Papa. Então alguém ligou, ele ligar para a pessoa. Eu fico imaginando como foi essa família, um trote, né? A gente já pensa logo. Um trote. Porque você não vai imaginar que você vai receber diretamente um telefone do Papa. Exatamente, né? Então, ele ligava para os bispos, perguntar quando um bispo estava passando por uma situação difícil, qualquer que seja a ordem, um padre, como o padre Júlio Lancelotti, que sofreu muito e sofre muito Isso. hoje, ainda hoje, né, por conta da sua opção de vida, E da sua missão, né, ali. Francisco sabe, né, ele nos ensinou isso, se saber ser próximo do outro. Não é porque você faz isso e eu não o faço que eu vou sentir como algo que não me cabe, não me interessa. Mas não, se você faz isso e você faz tão bem, por que não lhe incentivar? E se está passando por um momento de dificuldade, por que não lhe dar a minha palavra de apoio e dizer, olha, eu estou com você, você tem a minha oração, você tem a minha presença, você tem o meu apoio, não é? Padre George, a questão de você também ouvir a pessoa. Nós temos uma dificuldade muito grande por essa Isso. dinâmica de uma sociedade, né, de uma individualidade, de um egocentrismo. Muitas vezes você está precisando ali de um ombro amigo só para que alguém lhe escute. Lhe escute. Rubem Alves diz: nós temos cursos de oratória, mas nós não temos cursos de escutatória. Exato. A maioria das pessoas que me procuram como sacerdote, elas procuram nem tanto para ouvir um conselho Sei. ou para pontuar algumas coisas em suas vidas a fim de lhes dar uma saída para o que elas estão passando. Elas simplesmente estão querendo ser ouvidas. Isso. Mas às vezes a gente escuta sem solidariedade. A gente escuta só esperando a nossa vez de falar. Eu espero você falar, então você falou, terminou, Não pôs existe um uma ponto. sensibilidade, Não existe né, uma sensibilidade. padre? Então, se você diz, Padre Jorge, eu tô com uma dor aqui nessa unha. Vixe, rapaz, você tá com a dor na unha? Pois a minha dor é na olha, ela começa na unha e termina aqui em cima. Isso. A gente fica com uma concorrência para ver quem é que está sofrendo mais, Mais. quem é que tem mais problemas. A gente não sabe olhar para o outro e até, de alguma forma, nossa, guardar isso que nós estamos sofrendo, que não quer dizer que não seja sem importância, mas dar um mínimo de atenção àquilo que o outro vem nos dizer. Olha, Jefferson, muitas pessoas que chegam me contando muitas das suas realidades, para mim, às vezes, é um testemunho. Infelizmente, por conta do sigilo, eu não posso dizer, mas eu Exato. posso lhe dizer isso. Eu fico depois, às vezes, vou até na Capela do Santíssimo rezar e dizer: meu Deus, eu ainda não tenho essa fé. Meu Deus, eu ainda não atingi essa maturidade cristã. Meu Deus, como é que essa pessoa consegue suportar tudo isso e ainda crer? Entende? Então, É a maturidade que vai. exatamente. Então, ouvir essas pessoas, não é? Ouvir as pessoas é até mesmo para mim, de modo particular, um meio de eu aprender, sabe? Eu gosto muito de ouvir as confissões das pessoas e aquelas confissões que vêm carregadas de um significado de alguém que, não obstante toda a situação difícil e conflituosa que está vivendo, guarda ainda uma fé. Muito parecida com aquilo que canta o Salmo 7, né? O salmista está passando por um grande momento de dificuldade, ele grita a Deus toda a sua angústia, toda a sua insatisfação com o que lhe ocorre, mas no final ele dá um grito de confiança porque crê na misericórdia de Deus, que é a mesma realidade de Cristo Jesus, quando diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ali, nosso Senhor está nos ensinando, porque não precisava passar por aquela situação, mas Ele está nos ensinando: olha, aqui o sofrimento encontra a fé. E o que nós vamos fazer com isso? Não é? Então, é a palavra-chave, inclusive, da Semana Santa, que a gente pode dizer, né? O keyword, a palavra-chave seria abandono. Na sexta, nosso Senhor se abandona ao sofrimento, à fé que acolhe o sofrimento. E no sábado santo, a gente grita o abandono de Deus ao deixar o sepulcro.
Veja só, né? É Um muito forte, né? primeiro abandono é você mergulhar naquela No realidade e sofrimento senti-la e ali. vivê-la, mas com a esperança de que isso há de passar. A segunda é você se despir daquela realidade e dizer, passou. Né? Ou seja, tanto uma é abandonar, tanto tem esse sentido ativo de se jogar dentro, quanto o abandono tem o sentido de sair, de deixar, né? De migrar. Isso. Né? Padre Jorge, nós já estamos caminhando para o final. Tá vendo aí como passa rápido? Nós íamos É uma conversar conversa boa, aqui, né? é muito leve. A psicologia ajuda o senhor nessa questão de ouvir? Ah, no meu caso, foi o contrário. O que me ajudou foi o sacerdócio. Quando eu fazia mestrado em Belo Horizonte, eu sempre fui convidado por um padre amigo de Caruaru, o Padre Pio. Ele me convidou para atender confissões. Eles vão atender confissões em Ouro Preto. O padre nos acolhe na casa dele e a gente pode ficar lá hospedado. Só que a gente tem que atender confissões pelo menos 2 horas por dia. Eu disse, é uma proposta boa, né? Isso, Vou ficar numa casa paroquial, num lugar muito bom, convivendo com os meus colegas padres e isso. amigos. Então eu vou. E foi uma experiência muito boa. E isso me deu, de fato, a capacidade de escutar. E foi na escuta desses sofrimentos que chegavam até mim, que muitas vezes me calavam, porque a gente sempre é tomado para querer dar uma solução ao outro, que me fez ir para a psicologia. Aí, quando eu chego na psicologia, eu quebro a cara. A psicologia diz: nós não temos que dar solução ao defeito dos outros. A escuta já é um encaminhamento para que o outro comece a perceber naquilo que fala e nós direcionando a fala desse que está nos contando para os pontos, né, ligando os pontos que ele nos dizem para que ele se cure. Aí eu disse, pronto. Então não era o que eu procurava, Isso. mas era o que eu queria. Mas, de fato, Então acaba por ajudar as pessoas. Então por isso que eu disse, não foi a psicologia, não é a psicologia que me levou a escutar, foi o sacerdócio, né? Foi o sacerdócio que me levou para a psicologia. Tanto que as pessoas sabem que eu sou psicólogo, que eu estou terminando a psicologia, na verdade, e elas vêm muitas vezes e querem confundir os papéis. Eu digo, não podemos confundir os vamos papéis. separar, né? Né? Porque você é professor. Em algum momento você foi professor de sua filha, você tem que dizer para ela, ó, filha, é o papai, mas é o papai em uma outra função. Exato. Eu não Né? sou o papai aqui, eu sou o professor. Exatamente. Em casa, sim, eu sou o papai. Aqui, Eu eu sou sou o o professor. professor. Então, do mesmo jeito, aqui eu sou o padre. Claro, eu posso, não é questão de cobrança, de taxa, não. Você tem que ver o que é do sacramento e o que é uma orientação psicológica. O que é uma escuta para o sacramento e o que é uma escuta psicológica. Claro que às vezes a gente faz um adendozinho e diz, olha, Isso. vamos aqui fazer um puxãozinho, um puxadinho É, para a psicologia. a psicologia Olha, vai auxiliar aqui, vai né? auxiliar aqui, então a gente dá Isso. aqueles encaminhamentos, não é? Sempre tendo em vista que, olha, aqui foi uma confissão. Aqui foi uma confissão. Mas a gente pode puxar, depois de terminada a confissão, dada a absolvição, dada a devida penitência, a gente diz, olha, vamos agora, aquilo que você falou me chamou a atenção, por isso, por isso, por isso, isso. Você já imaginou, você já pensou naquilo e naquilo outro que você está falando, que você está dizendo? Aí a pessoa fica, eu nunca tinha. É como se fosse um choque ali, né? Exatamente, mas está na própria fala do sujeito. Então, por isso que é magistral a psicologia, né? Está na própria fala do sujeito o caminho para ele encontrar a cura. O psicólogo vai apenas dizer, olha, tá vendo? Você já Ele sabe. vai organizar o Exato, caminho, nós né? vamos só organizar o caminho. Às vezes, minha professora de personalidade dizia assim: a gente vai só ajudar a pessoa a tirar as coisas da gaveta. Não indo lá e ajudando ela a Atirar. puxar, dizendo, tem mais coisa aí dentro? Procura, tira, 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 tira tudo, esvazia. esvazia, né? Agora vamos botar dentro. O que é que você quer que volte para a gaveta? Então, não é o psicólogo que vai dizer, não, bota isso, tira aquilo. Não, você acha que deve tirar o restante que está aí?
Você deve, o que você quer colocar de volta, Isso. não é? Então a gente vai nesse sentido. Claro, ajuda e ajuda muito a psicologia no confessionário, né? No confessar as pessoas. Padre George, eu quero agradecer, em nome do Papo de Quinta, a presença do senhor aqui, de grande importância, de grande relevância. Em nome do Padre Edson, que é o diretor administrativo, da diretora Raquel Costa, diretora pedagógica, da coordenadora do ensino médio, Betânia, e também em nome da professora Gabi, que faz parte do projeto do Papo de Quinta e está em casa cumprindo a licença materna. Então, Uhum. para a gente foi uma honra. O senhor pode ficar à vontade, deixar uma mensagem e parabenizá-lo por esse profissional, por essa pessoa humana Obrigado. que está aqui no nosso dia a dia no ensino médio, que é uma satisfação imensa conviver e compartilhar do mesmo espaço do senhor. Eu que agradeço o acolhimento, primeiro do Padre Edson, que eu tinha feito o estágio ano passado aqui e já tinha decidido em ir para o estágio da clínica escola da faculdade. Só que aí um dia, né, o padre me liga e aí me convida para vir para cá e terminar os estágios, terminar o estágio aqui, o Ok. último estágio já. E também fui muito bem acolhido ainda o ano passado pelo Padre Adelino, por Sim. Raquel. E esse ano foi muito bom porque eu me senti bem acolhido por todo o ensino médio. Também por Aline, que é a psicóloga de fato responsável pelo o colégio. E aí Betânia, Elano, Léo, Poliana. Poliana, que dividiu a sala comigo, divide a sala comigo, né? Já chama nossa sala, embora a sala É, seja dela. Então tudo isso vai nos ajudando, né? É muito bom a gente ser bem acolhido, né? Nesses espaços, nesse lugar. Fiquei muito feliz com o convite do Padre Eres para estar aqui. Sou muito feliz e realizado por esses momentos que vivo aqui e sempre que precisar, estiver ao meu alcance e na minha disponibilidade, estamos aqui, seja para falar desses temas, sejam para falar de outros temas, estamos à inteira disposição. eu agradeço, muita paz, saúde, quem está nos assistindo, nosso amigo Júnior, que sempre Júnior. está Obrigado, ali, Júnior. né, nos proporciona essa qualidade de sua prestação ali como o meu coordenador tecnológico, que eu digo. Um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite.